Oi, Lu, bom dia. Tá me ouvindo? Oi, professora, bom dia. Tô Como que ouvindo você sim. tá? Tô bem, apesar da ansiedade, mas tô bem. Nossa, menina, tá difícil, nem fala em ansiedade. Eu tô ansiosa ao extremo, assim. Nossa Senhora. Ai, horrível. Porque É, você ficar em casa porque você quer uma coisa, agora você ter que ser obrigado a ficar é horrível. é, É horrível. tem Mas razão. tá bom. Já já isso acaba, já já isso acaba. Oi, bom Deixa eu dia. esperar meio. Bom dia, Gê, tudo bem? Bom dia, tudo bem, graças a Deus. Vamos então começar. Na aula de hoje eu vou corrigir com vocês as questões que a gente fez. Eu já lancei todas as notas, não sei se vocês repararam lá no AVA. Ontem eu fiquei lançando as notas de vocês. Estou meio resfriada aqui, não sei o que acontece. Acho que eu dormi de janela aberta. Fiquei meio resfriada aqui. Vamos lá. Então eu vou ficar nesse chup-chup a aula inteira. Vamos lá para nossa live de hoje. Deixa eu pegar aqui então. Foi a primeira vez, meninas, que eu fiz esse questionário no AVA. E na hora de tirar, na hora eu pensei assim, né? Olha como eu sou inocente. Ah, eu vou apertar um botão lá, vai sair um relatório para mim com as questões e as respostas, né? Nada, gente. Eu tive que responder o questionário um por um. E aí eu falei, puxa vida, 20 questões? Como eu sou filha da mãe? E aí, um por um, eu fui lá, peguei o questionário, copiei, colei lá no Word para poder a gente conversar hoje, né? Vamos lá, aí vocês me digam se vocês sentiram alguma dificuldade na hora da avaliação, se ficou algum ponto para trás, e aí a gente corrige esse ponto que ficou para trás. Eu vou projetar a tela aqui para vocês, aqui, teoria das penas, aqui. Essas questões foram as que eu passei para vocês, tá? Não consegui tirar esse. Ai, meu Deus, deixa eu desligar aqui. Eu não consegui tirar esse fundo azul aqui, não teve jeito, a formatação, se eu tiro o fundo azul, sai toda a formatação. Então, vamos ficar com esse fundo azul aqui, infelizmente. Também, tá, vamos lá. Primeira questão. E eu coloquei também, gente, não sei se vocês perceberam, acho que vocês não vão lembrar, mas eu coloquei também para ela misturar as questões e as assertivas, né? Então, a Luciana respondeu de um jeito, a Jane respondeu de outro jeito, porque as questões eram para ser embaralhadas, né? Aí outra coisa aqui que eu vi que me pegou de sobressalto aqui é que ele jogou todas as assertivas certas para A. Não sei se na hora de vocês responderem se ficou assim também, mas não importa. O que importa é vocês acharem a resposta certa. Então vamos para a primeira questão aqui. Aí, se vocês tiverem resposta diferente ou não entenderam, a gente vai tirar as dúvidas hoje. Vamos lá. No caso de condenação, questão 1. No caso de condenação, igual ou inferior a 4 anos, admissível a adoção do regime. Então, eu tenho aqui, ó, condenação igual ou inferior a 4 anos. Fiquem espertos, pessoal, porque a gente já joga um aberto, né? Igual ou inferior a 4 anos, mas a gente tem que lembrar que o regime aberto é para o primário, né? E se ele não for primário? A assertiva aqui não está falando. Então, a resposta aqui, ó. A, semiaberto, se reincidente, o agente favoráveis às circunstâncias judiciais. Esse daqui, pessoal, é o entendimento sumular. É a súmula que vai dizer isso lá do STJ. Não vai ser o código, porque o código ele não dá vez para o reincidente. Reincidente sempre vai para o regime fechado, 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 né? Porque novamente ele está frequentando a condenação penal,
ele não aprendeu nada com isso. Então, o legislador ele vai ter a seguinte premissa: se você está voltando aqui é porque você não se ressocializou. Então, dessa vez, não tem conversa com você, réu. Porém, a jurisprudência ela vai flexibilizar essa situação. O que ela vai dizer? Se a condenação é inferior a 4 anos, né, o réu for reincidente, né, o que a reincidência ela vai pesar? A gente estudou que a reincidência ela vai aumentar a pena na segunda fase da dosimetria. Mas aí a jurisprudência fala o seguinte: mas se na primeira fase da dosimetria as circunstâncias forem favoráveis e o juiz não aumentou a pena base dele, então ele vai fazer jus ao regime semiaberto. Ele não vai direto para o aberto, como se ele fosse primário, mas também não vai para o fechado, né? Já ouviu falar nem tanto ao céu, nem tanto ao mar? Mas para isso, ó, se reincidente e favoráveis às circunstâncias judiciais. Isso quer dizer, o juiz, na hora de aplicar a penalidade a essa pessoa, ele vai lá na sentença condenatória, na hora de fixar o regime, que é a última coisa que o juiz faz, é fixar o regime. Ele vai voltar lá para a primeira fase e vai verificar. Teve alguma conduta que desabonasse na primeira fase? Se a resposta for não, então, em vez dele colocar o regime fechado, como a lei determina, ele põe o regime lá semiaberto. Essa aqui, então, a resposta da questão 1, tá? Isso aqui é o entendimento da súmula do STJ, que eu esqueci de pegar. Súmula do STJ. Deixa eu ver aqui rapidinho se eu acho essa súmula aqui. Olha, só um minutinho. Deixa eu consigo aqui rapidinho. Eu acho que é a 269 mesmo. O meu computador tá assim, pensando. É mais fácil eu colocar aqui, súmula 269. Eu não tô conseguindo abrir no site do STJ porque ele é pesado. Deixa eu só ver se eu... Ah, tá, consegui. Mais fácil eu copiar e colar a súmula aí para vocês, porque se eu for projetar a tela no STJ, vai demorar muito aqui para nós. Então, a súmula do STJ é a súmula 269. Deixa eu projetar ela aqui. O que ela tá falando para nós aqui? Tô com medo de pôr para baixo e desconfigurar. Ah! Não vou ter medo, não. Ah lá, a súmula 269, o que ela vai falar? 269, STJ. É admissível a doação, doação. É admissível a doação. É admissível a adoção do regime prisional semiaberto aos reincidentes condenados a pena igual ou inferior a 4 anos, se favoráveis às circunstâncias judiciais. Essa súmula aqui, então, 269. Tá dizendo, pessoal, totalmente diferente da lei. A lei manda regime fechado. Ok aqui com essa questão? Se tiver alguma objeção, vocês falem aqui, eu vou passar para a próxima. Questão, então, 2. Questão 2. Acerca da reincidência, assinale a opção correta. Também nós estudamos a reincidência. E olha só que interessante, caiu na A aqui. Todas as corretas caíram na A aqui no meu. Espero que para vocês o sistema tenha dado um mix aqui. Para se caracterizar a reincidência na prática de crime, é necessário que haja trânsito em julgado de sentença condenatória por prática de crime anterior. Sim, tá exatamente, tá certinho
conforme a nossa lei. E a nossa lei, lá no artigo 63 do Código Penal, ela é um espelho lá da Constituição Federal. Lá na Constituição Federal, no artigo 5º, vai dizer que no nosso sistema vai vigiar o princípio da presunção de inocência. O que isso significa? Ninguém pode ser considerado culpado, né? Senão após o trânsito em julgado da sentença condenatória. Trazendo isso aqui para o Instituto da Reincidência, eu tenho que dizer, eu só posso piorar a vida de uma pessoa por uma reincidência, ou seja, estou sentenciando um processo na data de hoje, e eu pego a ficha criminal dele aqui, e aí eu vejo que ele já passou pelos corredores do fórum, ele já foi condenado em alguma coisa. Só que para eu piorar a sentença que eu estou sentenciando hoje, essa visita ao fórum anterior, vamos dizer assim, esses processos anteriores que eventualmente ele tenha, só posso piorar de hoje se esses aqui tiverem trânsito em julgado. Se na data em que eu estou sentenciando hoje, eu olho para trás, os processos já têm trânsito em julgado. Se forem inquéritos policiais em andamento, se forem ações penais em andamento ou com condenação em primeira instância só, ainda está pendente de recurso, não teve o trânsito em julgado, então esses processos anteriores eu não posso considerar reincidência. Então, está aqui a resposta na assertiva A. Para caracterizar a reincidência na prática de crime, é necessário que haja trânsito em julgado de sentença condenatória por prática de crime anterior. Anterior a esse aqui que está sendo julgado. Depois aqui, ó, acerca da reincidência, o agente tem contra si inquéritos policiais em curso? Não, não é reincidência inquérito policial. Para efeito de reincidência, conta-se a partir do conhecimento do crime, cometimento do crime, o lapso de 5 anos? Não. Para efeito da reincidência, não se conta do cometimento do crime. Esse lapso de 5 anos vai contar da extinção da pena, um lapso de 5 anos. D. Para efeito da reincidência, são considerados crimes eleitorais, crimes militares próprios dos políticos. Esses aqui são justamente o que exclui, o que a lei vai excluir como reincidência. Crimes anteriores, eleitorais, militares próprios, crimes políticos são excluídos da reincidência, não conta como reincidência esses crimes. E é possível atribuir reincidência pela vida pregressa do réu a contar das condenações da vara da infância e da juventude? Aí piorou tudo, né? Vara da infância e juventude não é crime. Nesse passado dele que ele teve atos infracionais. E para que seja considerado reincidência, eu preciso que haja um crime ou contravenção anterior. Nada de vara de infância e juventude. Na próxima questão, olha lá, são circunstâncias agravantes. A gente estudou a dosimetria de pena, né? E a gente sabe que a dosimetria de pena é composta de 3 fases. Temos a primeira fase, que são as circunstâncias judiciais do artigo 59, segunda fase, que são as agravantes e atenuantes, que estão lá no 63, 64, 65 e 66 do Código Penal, e temos, por fim, as causas de aumento e diminuição, que elas estão espalhadas por todo o ordenamento jurídico penal, e elas aumentam a pena de uma porcentagem. Aqui ele queria saber aqui, são circunstâncias agravantes. Então, toda vez que a gente ouve esse nominho agravante, a gente tem que lembrar que ela está lá na segunda fase da dosimetria, que na segunda fase é aquela que agrava, agravante e atenuante, ou atenua. Então, é aquela que agrava ou atenua. E aí, a gente tem que dar uma lida para ver quais são essas circunstâncias agravantes. E uma das circunstâncias que sempre agravam a pena é a reincidência, quando existe uma condenação anterior ao fato, com trânsito em julgado. Motivos e consequências do crime, pessoal, isso aqui está na dosimetria da pena, mas está no artigo 59, então é primeira fase. Comportamento da vítima, idem, está no artigo
59, também primeira fase. A tentativa, pessoal, que está lá no artigo 14, parágrafo 1º ou 2º, agora me pegou. Ela aumenta de uma fração, a pena aumenta diminui, desculpa, de uma fração. Então, a tentativa é uma causa de diminuição de pena. Lembra que é uma fração? É uma causa de diminuição de pena. E ela, então, vai incidir na terceira fase da dosimetria. Então, não posso colocar essa resposta. Arrependimento eficaz. O arrependimento eficaz vai estar lá para o artigo 16 do Código Penal e também é uma causa de diminuição, também é uma fração, quando a pessoa se arrepende do crime e busca, do seu modo, impedir a execução do crime, que o crime se consume. Aqui é o arrependimento eficaz. Ele impede com uma ação salvadora que o crime seja consumado. Então, ele só vai responder pelos atos praticados, né? Então, nesse caso aqui, eu não tenho ele nem como circunstância agravante ou atenuante. Aqui no arrependimento eficaz, ele muda a tipicidade do crime. Então, vamos supor que a pessoa queria matar a outra, mas no primeiro tiro se arrepende. Aí ele socorre a vítima para o hospital e a pessoa só tem uma lesão corporal de natureza grave. Nesse caso aqui, então, ele teve um arrependimento eficaz e ele não vai responder por tentativa de homicídio, lá segundo o artigo 16, ele vai responder pelo crime de lesão corporal de natureza grave, mais ou menos assim. E aqui, queria saber qual que é a circunstância agravante, qual que é a natureza jurídica da reincidência, né? A natureza jurídica da reincidência é uma circunstância agravante de pena. Vamos para a próxima. Tudo simples aqui. Deixa eu apagar isso aqui. Eu vou colocar depois no material de vocês essas questões, pessoal, para vocês terem lá e poderem estudar. Na opção 4 não, na questão 4. Assinale a opção, e assim, o jeito melhor para a gente estudar o tema, sempre é assim, a gente fala qual que é a resposta certa e verifica por que as outras respostas estão erradas. É o jeito melhor para estudar para a OAB, porque as questões elas se repetem muito, né? As questões elas sempre vão se repetir. Só que os temas vão ser sempre os mesmos. Por exemplo, reincidência é uma coisa que cai sempre nas provas. Então, se você estiver firme com o Instituto da Reincidência, então você consegue responder todas as provas que vierem de reincidência. Aqui, vamos lá. Aqui, uma questão sobre penas. Na verdade, todas, né? Assinale a opção correta a respeito das penas. A. Não haverá pena de morte, salvo em caso de guerra declarada. Esse é o gabarito. A gente sabe que a Constituição diz que não pode o legislador fazer nenhuma pena que seja pena capital, pena de morte. Porém, há casos extraordinários em que, decretada a guerra externa, nesse caso pode haver pena de morte, mas é um estado de total exceção da Constituição Federal. Outros casos, de jeito nenhum. Vamos lá, então. B. Por que essa está errada? O princípio da intranscendência estabelece que a pena pode passar da pessoa do réu. Quando fala intranscendência, esse in significa não. O prefixo in é não. Então, ele intranscende, ele não passa de um para o outro. Então, isso aqui já está incongruente desde o começo. Eu já pararia de ler aqui no concurso. Intranscendência estabelece que pode? Não pode. Então, intranscendência estabelece que a pena pode passar da pessoa do réu, principalmente se o autor do crime deixou dívidas e não bens. Serão os herdeiros que deverão arcar com os custos. Não. A gente aprendeu esse princípio constitucional da intranscendência, que ele vai dizer o seguinte, que não existe pena passando da pessoa do condenado. Porém, os bens que ele deixou,
vão servir para pagar eventual condenação civil que possa advir do crime, né? Por exemplo, reparação de danos pelo crime ou eventuais dívidas que a pessoa deixou, mas sempre vai ser o valor dessa pessoa pago com o que ele deixou de bens. Não, os herdeiros não vão precisar pôr a mão no bolso. Eu lembro uma vez quando eu era estudante, né? Eu ainda sou, mas eu era estudante e aí eu trabalhava no hospital e aí o médico lá sentou, né? Que todo mundo é advogado, né? Todo mundo acha que sabe direito. Sentou e falou para mim assim: "Ah, você faz direito? A única coisa que eu sei de direito é que morto não deixa dívida." E aí, se ele tivesse assistindo essa aula aqui, eu ia deixar para ele olha, você não sabe nada de direito, porque o morto deixa dívida sim, mas a dívida é paga com o que ele deixou de bens. Tem dívida lá, ele está devendo, para isso que serve o inventário. Ele está lá devendo 50 mil reais, ele morreu, deixou um patrimônio de 100, então ele vai pagar os 50 mil e o que sobrar transfere para os filhos ou para os herdeiros. Mas se ele não deixou nada, aí extingue a dívida com ele mesmo, né? É esse o princípio da intranscendência. E se a gente for pensar em punição, somente punição, não tem transcendência de punição. A pena foi fixada para aquela pessoa. Se ela morreu, extingue a pena, extingue a punibilidade. Está lá no 107 do Código Penal, que uma das formas de extinção da pena é a morte do condenado. Então, intranscende, nunca vai transcender a pena. C. Com a alteração do pacote anticrime, nossa, isso aqui todo mundo foi nessa. Com a alteração do pacote anticrime, os crimes passaram a ter o limite máximo de 40 anos. Sim, mas limite máximo de quê? De cumprimento de pena. Vai cumprir 40 anos só. Assim, onde está definido 30 anos, por exemplo, no homicídio qualificado, pode-se considerar 40 anos, como no caso do homicídio qualificado. Olha aqui, eu já coloquei o exemplo. Não, pessoal, jamais, jamais. O que alterou na nossa legislação com o pacote anticrime foi o período máximo de duração do cumprimento de pena. A pessoa fica, em regra, 40 anos presa, salvo se durante a execução da pena ele comete outro crime. Aí ele fica mais tempo, porque esse valor, esse tempo de pena a mais vai ser somado à condenação e despreza o período que ele já cumpriu. Porém, lá no código, onde está escrito 30 anos de pena, você pega um latrocínio da vida, que está lá, pena máxima de 30 anos, não é para vocês lerem 40 ali. Opa, não é mais 30, agora é 40. Não, por quê? Porque para alterar a pena, eu preciso de uma alteração legislativa. O legislativo que altera a pena. Não simplesmente o próprio intérprete da lei penal vai ler onde está 30, está 40. Não, não pode. O que alterou a lei, vamos lembrar do princípio da legalidade. Não apenas sem prévia combinação legal. Então, para alterar ali, precisa de uma alteração legislativa. E pacífico. Na hora que eu vi um aluno perguntar isso, quase tive um treco. Então, talvez eu não tenha sido explícita com vocês. Vamos para a assertiva D de dado. Pessoal, eu vou só dar uma pausadinha aqui na câmera, que eu vou correndo pegar um lenço ali, que eu tô escorrendo meu nariz aqui. Desculpa, só um segundinho, meninas. Não vou nem pausar.
Ai, agora enrolei aqui. Pronto, tô desenrolada aqui. Minha avó que falava que quando a gente encontra um negócio enrolado, a gente tem que desenrolar para desenrolar a vida. Trouxe aqui o lenço, pessoal, desculpa. Falei para vocês que eu tô meio gripada hoje, mas tudo há de melhorar. Onde eu parei? Aqui. 40, né? Vamos lá. Então, já disse para vocês que não interpretem contra o réu, por favor. Nosso sistema é sempre pró-réu, nunca contra. D de dado. Não podem ser criadas penas de caráter perpétuo, de banimento, cruéis e pecuniárias. Essa pecuniária que estragou a resposta aqui, porque estava certo. Eu não posso criar pena de caráter perpétuo, colocar só o início, não põe nem o fim, o resto da vida vai ficar preso, não pode. Nosso limite 40 anos. De banimento, manda a pessoa para outro estado, para outro país, né? Estado no sentido de nação. Penas cruéis, né? Só pena tira de couro das suas costas, uma surra, chicoteamento. Não pode existir pena cruel, né? Até aqui estava certo. Agora, pecuniária, opa, pecuniária existe, ou se existe pena de multa, né? Pena de multa é pecuniária, ou a gente faz aquela conversão restritiva de direito, pagamento de indenização para a vítima. Existe sim. Então, essa última parte que deixou errada a nossa assertiva. A pena tem o exclusivo objetivo de retribuir o mal causado pela sociedade, fazendo com que o transgressor da norma pague a dívida social. Não, tá errado. Esse motivo de pagar o mal com o mal não é exclusivo da pena. A pena, ela tem duas vias, pessoal. Ela tem a via, sim, de retribuir o mal causado à sociedade, até para impedir que novos crimes aconteçam, né? Quantas vezes a gente não quis matar alguém, mas não matou por medo da punição, né? Esse aqui é uma das vias da pena, mas a outra, e importante, é a ressocialização da pessoa. Já que não existe pena de caráter perpétuo, um dia essa pessoa volta ao convívio social. Então, é importante que o nosso legislador sempre preze pela ressocialização. E nessa assertiva aqui está errada, porque ela só está enfatizando uma das finalidades da pena, né? Que é retribuir o mal. A alternativa 5. E uma dica, né? Toda vez que falar de direito penal e esse direito penal estiver piorando a vida do réu, né? Sempre a interpretação, estiver piorando a vida da pessoa, é 90% que esteja errado, né? Porque a interpretação não pode piorar. O intérprete não piora. Quem piora é o legislador. Então, conforme o legislador coloca para a gente aqui, é o que vai ser. Não pode o operador do direito, aquele que interpreta a norma, interpretar contra o réu. Questão 5. Acerca da aplicação da pena, indique a afirmativa correta. Se vocês, pessoal, tiverem com dificuldade em dosimetria de pena, logo no começo que a gente começou a gravar as aulas, eu fiz alguns videozinhos e fiz um vídeo de dosimetria. Eu acho que são 3 blocos só, pequenininhos, tal, sem aluno, fui eu lá direto e dá para vocês ir lá no canal do YouTube, eu acho que também tem no AVA, tem no AVA de vocês, assistam dosimetria de pena, que é muito importante para vocês, para a OAB. Então, acerca da aplicação de pena, indique a afirmativa correta. A pena deve ser aplicada em 3 etapas. No primeiro momento, é fixada a pena base com observância das circunstâncias judiciais. Na segunda fase, observa-se as agravantes e atenuantes, e na terceira fase, o juiz observa as qualificadoras, causas de aumento e diminuição de pena previstas na parte especial e geral do Código Penal. Tá certinho. Essa aqui é o critério trifásico trazido pelo artigo 68 do Código Penal. Vamos ver o erro das outras. B. Nos crimes da lei de drogas, a dosimetria da pena será verificada pela quantidade de droga,
localizada com o agente, não pelo critério trifásico, uma vez que a Lei 11.343 é especial. Está errado, também é pelo critério trifásico. A diferença é que na lei de drogas, lá nas circunstâncias do crime, o juiz vai analisar, podendo piorar a vida da pessoa na primeira fase, a depender da quantidade de drogas que tinha, né? Então, uma das fases da dosimetria de pena, sim, o juiz leva em consideração a quantidade de droga apreendida, mas isso não quer dizer que não seja pelo critério trifásico. Sentença sempre pelo critério trifásico, que é o adotado no nosso Código Penal. Lembrando que, mesmo sendo lei especial, a lei de drogas, a parte geral do Código Penal vai se aplicar à lei de drogas no que não contrarie. Por isso que é tão importante a gente saber a parte geral do Código Penal, né? Parte geral do Código Penal é muito importante a gente saber. Por exemplo, cabe livramento condicional lá na lei de drogas? Se for reincidente específico, não cabe, mas é um instituto que está lá no Código Penal e pode ser aplicado lá na lei de drogas, né? Se ele for primário, atender os requisitos da lei, cabe. Então, prestem atenção nisso. B eu já falei. C, o regime de pena deve ser fixado com observância nos artigos 33 e 59 do Código Penal, autorizando a aplicação de regime mais grave do que o permitido pela pena aplicada, com base na opinião do julgador acerca da gravidade do delito. Não, aqui a gente está revisando o bimestre todo, né? Que eu falei isso para vocês. É até bom para a Lu, que começou meio que o barco andando, né? Olha só, nessa parte aqui, pessoal, o que acontece? O legislador, ele vai fixar, na hora dele fazer a lei e combinar a pena, ele vai verificar assim, poxa, homicídio, qual que é a pena para homicídio? Ele vai dosar a pena 6 a 20 anos, 12 a 30 anos. Ele vai dosar a pena conforme ele entender a gravidade do delito. Essa função de achar grave, mais grave, não depende do juiz, é do legislativo, é o legislativo quem vai escolher, né? Então não pode a opinião do legislador, simples opinião dele, mudar o regime de cumprimento. Vamos pensar que seja aquele traficante que teve um benefício lá do parágrafo 4º do artigo 33, já que é a primeira vez que ele estava traficando droga pesada, mas é a primeira vez que ele foi pego nisso, ele não é dado à atividade do tráfico, não foi em associação criminosa, e aí o juiz tem que aplicar a redução de pena de 2/3 que tem lá nesse artigo 33, parágrafo 4º. E a pena, que era de 5 anos, cai para 1 ano e 8 meses. 1 ano e 8 meses, regime aberto. Mas vamos pensar que o juiz fala assim, fundamente na sentença, né? Tendo em vista que o crime de tráfico de drogas é um crime que está assolando toda a comunidade, os hospitais estão cheios de pessoas internadas pelo tráfico de drogas, muita gente morrendo, enfim. Tendo em vista isso, condeno a 1 ano e 4 meses, porém deve ser cumprido em regime fechado. O juiz não pode fazer isso porque quem escolheu o cumprimento de pena, qual vai ser o regime, foi o legislador. Então, com base na gravidade do crime, o juiz não pode pôr o peso de toda a sociedade em cima daquele condenado. Isso aqui, pessoal, é ponto pacífico na nossa jurisprudência. Então, essa resposta está errada por isso. A opinião do julgador, né? A opinião é uma coisa que ele tem que guardar para ele. Não vai influenciar no regime de pena aqui, não. D. Para os crimes apenados com detenção, é possível o início do cumprimento de pena em regime fechado. Está errado, né? O Código Penal é expresso nesse sentido, dizendo que na detenção, a diferença principal da detenção para reclusão é de que na reclusão pode iniciar o regime de pena, pode iniciar o cumprimento de pena primário em regime fechado. Na detenção, não. A detenção, o primário inicia o cumprimento no semiaberto, podendo regredir para o fechado. Se ele cometer alguma falta, ele regride. Mas a iniciação dele é no semiaberto. Então, está errado aqui.
E, se eu estiver falando rápido, vocês avisem, tá, pessoal? É possível ao juiz escolher outro tipo de punição não prevista em lei? Ou aplicar punições que entender mais graves ao agente criminoso, tendo em vista melhor controle da criminalidade? Acabamos de ver, é a mesma resposta da C. O juiz tem que aplicar a pena que está disposta para o artigo. Ele não pode tirar uma pena da cartola. Ele tem que aplicar a disposição do artigo lá. O que ele pode fazer na dosimetria é aplicar o mais próximo do máximo ou do mínimo, mas uma pena totalmente diferente, não, né? Por exemplo, lá no crime de omissão à tortura, a pena é muito baixa. Então, imagina o juiz querendo aplicar uma pena igual a do homicídio. Não pode, o legislador que tem que alterar essa penalidade aqui, não é competência do judiciário fazer isso. Questão 6, vamos ver. O prazo de 5 anos do artigo 64, inciso 1º do Código Penal, afasta os efeitos da reincidência e também impede o reconhecimento dos maus antecedentes. Esse prazo que ele está falando aqui é o período depurador da reincidência. O que é isso? A pessoa cometeu um crime hoje, foi condenada, cumpriu a pena. Após o cumprimento da pena, ela ainda será considerada reincidente se ela cometeu um novo crime por um prazo de mais 5 anos. Então, quando que ela é considerada reincidente, né? Durante esse período depurador, que vai do trânsito em julgado da condenação, passa pela execução da pena até a extinção dela, quando termina, e mais 5 anos para frente. Nesse período aqui, se essa pessoa cometeu um novo crime, ela vai ter uma punição a mais por ser reincidente. Só que não dura a vida toda, vai durar somente 5 anos após a extinção da pena. Nesse caso aqui, ela é reincidente. Porém, passados os 5 anos do cumprimento de pena, ela ainda vai ter uma marquinha lá nos antecedentes dela. E aí eu posso dizer que ela tem só maus antecedentes. E essa resposta é falsa, e falsa por quê? Está falando aqui que o prazo de 5 anos afasta os efeitos da reincidência. Então, acabou os 5 anos, afasta os efeitos da reincidência. Até aqui está certo. E também impede o reconhecimento dos maus antecedentes? Está errado. Está errado porque, uma vez ele tendo cometido um crime, se ele cometeu outro, aí ou ele é reincidente ou ele tem maus antecedentes. O que precisa ver é quanto tempo faz essa última condenação. Então, a resposta da assertiva 6 é falsa. 7. Os atos infracionais... Ai, meu Deus. Os atos infracionais, ou seja, aquelas condenações na vara da infância e da juventude, até a pessoa completar 18 anos, até o aniversário, até o final da meia-noite dos 17 anos, se ela for condenada, vai ser por ato infracional. Não podem ser considerados maus antecedentes para elevação da pena base, tampouco para reincidência. Não, porque ato infracional não é crime. A gente tem que verificar a natureza jurídica do instituto. Ato infracional, vara da infância e da juventude, não entra aqui na aferição como crime em Código Penal. Então, ele não vale como reincidência, não vale como maus antecedentes. Ficou para trás lá. Então, o menor, a partir dos 18 anos, ele está com a ficha limpa. Se ele cometer um crime, aí sim, no próximo ele vai ser considerado reincidente. Então, aqui, verdadeiro, não pode ser considerado. 8. Tá acabando, só faltam umas 50 aqui. Por isso que eu disse que eu falei, nossa, quanta questão. 8. Havendo diversas condenações anteriores com trânsito em julgado, não há bis in idem, ou seja, não há dupla punição pelo mesmo fato, se uma for considerada como maus antecedentes e a outra como reincidência. Tá certinho, tá certinho. Lembra que se a pessoa tiver várias condenações anteriores a esse crime com trânsito em julgado, o juiz pode usar um
um desses crimes anteriores para aumentar a pena na primeira fase, como nos antecedentes, e a outra para aumentar na segunda fase como reincidência. Então, a questão 9 está certinha. Assertiva 10. A reincidência penal não pode ser considerada como circunstância agravante e simultaneamente como circunstância judicial. Aqui está falando bem parecido com a questão 9, porém, ele está usando a mesma condenação anterior para punir duas vezes, uma na primeira e uma na segunda fase, e isso não é possível. Aí sim eu vou ter a dupla imputação pelo mesmo fato. Então, aqui não posso, né? Eu tenho uma condenação anterior, eu tenho que escolher se eu vou colocá-la como reincidência ou como maus antecedentes. Como reincidência pesa mais, o juiz pode usar como reincidência ali. Mas não pegar essa pena anterior e colocar das duas vezes. Aumento a primeira fase por maus antecedentes em razão do processo 20 de 2019. Aí vai lá na segunda fase, aumento em razão da reincidência por causa do processo 20 de 2019. Duas vezes a mesma condenação, aumento duas vezes, aí sim é dupla imputação pelo mesmo fato. Então, não pode ser considerada reincidência, tá certa, a questão 10 é verdadeira. Ótimo. Questão 11. Questão 11 é letra da lei, né? 11. Indique o estabelecimento prisional destinado à execução da pena de liberdade em regime aberto. Regime aberto, pessoal, é o estabelecimento prisional, lá segundo o artigo 33 em diante, é a casa de albergado. Não é ficar em casa. Regime aberto, né, segundo a lei, não é ficar em casa bonitão. Regime aberto é trabalha durante o dia e se recolhe na casa de albergado para dormir. Esse é o regime aberto. Próxima aqui, questão 12. Segundo o STJ, Superior Tribunal de Justiça, o expressivo prejuízo causado à vítima justifica o aumento da pena base em razão das consequências do crime. Aqui também é jurisprudência. Eu coloquei lá na área de vocês algumas, como que é o nome? Alguns julgados sobre dosimetria de pena. E o que está querendo dizer aqui? Se a pessoa teve um grande prejuízo com o crime, o juiz, se a vítima, né, teve um grande prejuízo com o crime, o juiz ele vai então valorar negativamente na primeira fase da dosimetria de pena, quando a gente chama das consequências do crime. Poxa, então essa pessoa teve um expressivo prejuízo, vamos dosar mais pesado do que aquela que não teve expressivo prejuízo. Então, tá certa essa assertiva aqui, o expressivo prejuízo causado à vítima justifica o aumento. E aqui é uma tese do STJ. 13. São espécies de regimes prisionais. Essa daqui pegou bastante gente também. Fechado, semiaberto e aberto. Certinho. Só existem 3 tipos de regime de cumprimento de pena. Não confundam RDD, que é uma falta disciplinar, é a punição por uma falta disciplinar, corrigindo, com o regime de cumprimento de pena. RDD não é regime de cumprimento de pena, é uma punição por falta disciplinar. Aí eu coloquei lá, B, liberdade assistida, liberdade vigiada, semi-liberdade. Opa, esse semi tá certo, achei que era aí. Privação de liberdade e restrição de direitos, esses institutos não são espécies de regime. Reclusão, detenção e prisão simples. Prisão simples é um tipo de pena. A natureza jurídica não é de regime prisional, mas tipo de pena, assim como reclusão e detenção. RDD, regime disciplinar diferenciado. Está errado. Então, a resposta certa é a assertiva A. Questão 14. Nós vamos falar de concurso de crimes, que foi uma matéria que nós tivemos já. Com relação ao concurso de crimes, assinale a opção correta. No concurso formal de crimes, aplica-se ao agente
a mais grave das penas cabíveis, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. As penas de multa são aplicadas integralmente, distinto integralmente. Tá certo. Esse aqui é o concurso formal de crimes. Quando eu vou lembrar de concurso formal de crimes, né? Quando o agente aplica no concurso formal de crime, aqui eu vou ter o critério da exasperação. O concurso formal, conforme a gente estudou, é uma forma de benefício para o réu, porque eu não vou somar as punições. Mesmo havendo mais de um crime, não vou somar as penas. O que vai fazer vai ser a aplicação da pena mais grave com uma fração em cima da pena mais grave, e não a soma das penas. E aqui ele está falando, ó, no concurso formal, aplica ao agente a pena mais grave, ou se igual a qualquer uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Então, é como se a gente fosse no mercado e comprasse 2 pelo preço de 1. Aqui o réu comete com uma conduta 2 ou mais crimes e vai responder no máximo, por exemplo, imagina 4 crimes. Ele vai responder no máximo por 1,5 crime, 1 crime até a metade. Esse é o concurso formal de crimes. Vamos lembrar que no concurso formal de crimes, eu tenho uma conduta, 2 ou mais resultados. Esse é o concurso formal de crimes e o concurso formal próprio. Também temos o concurso formal impróprio, quando eu tenho uma conduta só, sempre formal uma conduta. 2 ou mais resultados, mas aí eu queria os 2 ou mais resultados. Nesse caso, a gente vai chamar de concurso formal impróprio e as punições serão somadas. Imagina, eu jogo uma bomba para matar 3 pessoas, jogo aquela bomba para matar 3 pessoas, as 3 pessoas morrem, uma conduta só, mas eu queria a morte das 3. Então não tem diferença nenhuma de eu atirar em uma pessoa na outra, ou se eu jogar a bomba. O legislador vai dizer assim, se você queria a morte das 3 pessoas, você queria a morte das 3, então as penas vão ser somadas. Esse é o concurso formal, próprio e impróprio, que a gente relembrar aqui na nossa aula de revisão. B. Ocorre o concurso formal perfeito quando a ação ou omissão é dolosa e os crimes concorrentes resultam de desígnios autônomos, caso em que as penas são aplicadas cumulativamente. Aqui a única coisa que está errada é o perfeito, porque esse é o concurso formal imperfeito. Então, esse é o erro dessa assertiva aqui. C. No crime continuado qualificado, o juiz, considerando as circunstâncias judiciais, poderá aumentar a pena de um só dos crimes se idênticas ou a mais grave se diversas até o quádruplo. Esse quádruplo que está errado, porque nesse tipo de concurso de crimes, está lá no artigo 70, o juiz pode aumentar até o máximo do triplo, nunca do quádruplo. Esse quádruplo aqui, o examinador colocou para pegar vocês aqui que não leem código. D. No concurso formal imperfeito, que é aquele desígnios autônomos, a pena poderá exceder a que seria cabível caso fossem aplicadas as regras do concurso material. Tá errado, né? Quando eu tenho concurso formal, a pena sempre, se é um benefício o concurso, né? O que o legislador está querendo dizer aqui que ela pode exceder, ela não pode exceder. Não pode exceder. Essa questão aqui, ela está envolvendo 2 institutos. Um é critério da exasperação e o critério da cumulação material. Com calma. Exasperação, o que significa? Ele responde pela pena mais grave ou qualquer uma delas iguais, com uma fração em cima. Então, essa fração vai ser dita pelo qual tipo de concurso de crimes ele cometeu. Então, esse critério da exasperação, ele não vai responder pela soma, ele vai responder por 1,5 crime, 1 crime e 1/3, 1 crime e 2/3, é um benefício para ele. E no critério do cúmulo material, significa, esquece fração, você cometeu 10 crimes,
vou somar as 10 penas. Então, o que está querendo dizer aqui? Quando eu falo que eu dou um benefício da exasperação, essa exasperação não pode piorar a vida da pessoa mais do que a soma. É isso que está querendo dizer aqui. E aqui está querendo dizer que pode exceder. Mentira, não pode exceder, por isso que essa assertiva aqui, a D, está errada. Próxima questão. Será que todos os professores deram 20 questões, pessoal? Ou foi só eu que fui dessa ruindade aqui de espírito? Ruindade não, fui tacando aqui para a gente poder treinar bastante, mas eu achei muito. Tem problema. 15, olha eu, me absolvo, me condeno, me absolvo, me condeno, normal. 15. Sobre o crime continuado, é correto afirmar que A. Ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, crime continuado, né? Mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie, leia-se mesmo artigo, e pelas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem as subsequentes ser havidas, né? Olha eu corrigindo o legislador. Serem havidas como continuação da primeira. Deixa que ele ferrou com tudo aqui, a concordância, então deixa do jeito que tá. Como continuação do primeiro. Aplica-se a pena de um só dos crimes, se idênticas ou a mais graves, se diversas, aumentadas em qualquer caso de 1/6 a 2/3. Essa aqui, sem tirar nem pôr, é a redação do crime continuado, lá do artigo 70 do Código Penal. Então, tá certa essa primeira aqui, a A. Vamos ver o resto, o que tá errado. O concurso de crimes, né? É correto afirmar que ocorre quando a agente, mediante uma só ação ou omissão. Não, aqui no concurso continuado, no crime continuado, eu preciso de mais de uma ação e mais de uma omissão. Até porque o crime continuado ele pode se prolongar até dentro de 30 dias, com marcas diferentes. Então, não tem como uma ação reverberar por tanto tempo. Então, tá errada aqui a assertiva B. C. Ocorre, estou falando ainda no crime continuado, ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não. Ferrou aqui, porque no crime continuado, a premissa deles é que seja crime da mesma espécie, é o mesmo crime. Vários estupros, vários roubos, vários furtos, e um é continuidade dos outros. Então, eles têm que ser crimes da mesma espécie, mesmo artigo. Então, quando ele fala assim, idênticos ou não, tá errado se a gente for falar de crime continuado, porque que continuação eu tenho aqui? Nenhuma. Precisa ser o mesmo crime. E D, deixa eu pôr o pininho aqui, D. Então, crime continuado ocorre quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes da mesma espécie. Opa, aqui ainda está certo. E nas mesmas condições de tempo, lugar, maneira de execução e outras semelhantes, devem os subsequentes ser havidos como continuação do primeiro. Aplica a pena de um só dos crimes se idêntica ou a mais grave se diversas, aumentadas até o caso de 1/6 até a metade. Aqui, esse aumento que ficou errado aqui, de 1/6 até a metade, porque no concurso de crimes continuado, o aumento é de 1/6 até 2/3. Deixa eu confirmar só. Daqui agora eu falei, ué, até ali foi certo, só o finalzinho que tá errado. Então, deixa eu colocar aqui no artigo 70. Vocês não estão vendo, só eu que estou vendo. Escolhi um código penal todo revogado aqui. Nossa. Que bonita, né? Só aqui na resfriada.
É um crime continuado. 1/6 até 2/3. De 1/6 a 2/3. E aqui eu coloquei de 1/6 até metade. Metade não, ó, 2/3. É um pouco mais. Vai 1/3 a mais aqui. Então, essa tá errada mesmo. Porque se eu tivesse colocado 2 certas, aí eu ia ter que aumentar a pontuação de vocês aí, porque eu errei. Mas não foi o caso aqui, nessa questão. 16. Para terminar, falta 40. Quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas cabíveis ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Trata-se da definição do... Ó, então aqui vejam só. Uma só ação ou omissão. Peraí, tem um negócio na frente me atrapalhando. Ó, quando a gente, mediante uma só ação ou omissão, uma ação ou omissão só pode ser concurso formal, porque o restante tem que ser mais de uma ação ou omissão. Então, quando fala formal, ó, a letrinha F, vamos substituir por um número 1, ó. F, formal, uma ação ou omissão. Nesse caso aqui, trata-se da definição legal do concurso formal de crimes. Deixa eu negritar aqui. Concurso formal de crimes. Quem não está se lembrando das divisões dos concursos, volta lá, artigo 69, 70 e 71, para vocês lembrarem da definição do concurso de crime, ou assista a nossa aula sobre o concurso de crime. Sobre o concurso material de crimes. Concurso material, mais de uma ação ou omissão, mais de um resultado, somam-se as penas. O Código Penal estabelece que, quando o agente, mediante mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se cumulativamente as penas privativas de liberdade em que haja incorrido. Essa aqui é a resposta correta. A outra, vamos ver porque está errada. Quando a gente, mediante uma só omissão, uma só formal, aqui ele quer saber material. Quando a gente, mediante mais de uma ação ou omissão, e daí que essa aqui tem que ver se está errada. Tem que estar errada. Quando a gente, mais de uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica-se a mais grave das penas, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentado em qualquer caso de 1/6 a 2/3. No concurso material de crimes, 2 ou mais ações, 2 ou mais resultados, não tem esse benefício aqui de acrescentar uma fração. Ele vai somar todas as penas dos crimes. Então, esse final aqui da C está errada, porque aqui é soma e ele quer aplicar uma fração no concurso material. Está errado. D. Quando a gente, mediante uma só ação, aí é concurso formal. O que ele quer na assertiva é o concurso material. Quando a gente, mediante só uma ação ou omissão, pratica 2 ou mais crimes idênticos ou não, aplica cumulativamente as penas privativas de liberdade. Está errado, porque uma só ação ou omissão, não posso falar de concurso material, mas de concurso formal. Questão 18. Peraí, gente, que eu estou sendo mordida no meu pé. Joguei uma água aqui. De acordo com o Código Penal, quando a gente, mediante uma só ação culposa, uma só, então é concurso formal, pratica 2 ou mais crimes não idênticos e não resultante de desígnios autônomos. Ou seja, ele não queria, a ação foi culposa, né? Teve de uma ação culposa, 2 ou mais crimes. Um acidente de trânsito, um morre, o outro fica com o braço quebrado. Uma lesão corporal e um homicídio culposos. 2 ou mais crimes e não resultante de desígnios autônomos, ou seja, ele não queria fazer isso, configura-se a hipótese de concurso formal. Concurso formal de crimes e aplica-se a mais grave das penas cabíveis, que é a de homicídio, ou se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. Pronto, essa é a resposta.
Aí, concurso formal de crimes e aplica acumulação. Não, acumulação no concurso formal só se ele teve desígnios autônomos. Ali ele não teve desígnio autônomo. E D, material de crimes e aplica a mais grave das penas cabíveis ou se iguais somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 a 1/3. Nunca misture concurso material com critério de exasperação, que significa fração de pena. Não misturem, pessoal. Questão 19. São penas restritivas de direito. As penas restritivas de direito está lá no artigo 44, 43 do Código. Exceto, então eu quero aqui não é restritiva de direitos. A, prestação pecuniária e perda de bens e valores. Essa é restritiva. B, multa. Multa não é restritiva de direitos. Multa é outra espécie de pena. Nós temos no Código Penal pena privativa de liberdade, pena de multa e também a restritiva. Restritiva que ela resulta da substituição dessa pena privativa de liberdade. Então, multa não é uma restritiva. A multa é uma espécie autônoma de punição. Então, a nossa resposta aqui não é restritiva de direitos, a B. A B que não é restritiva, é a exceção aqui dessas restritivas que tem aqui. Então, deixa eu ver se só tem restritivo. A, prestação pecuniária e perda de bens e valores é restritivo, multa não é. C, prestação de serviço à comunidade e entidades públicas é restritiva. Limitação de final de semana é restritiva. Interdição temporária de direitos, restritiva também. Tranquilo. Vamos lá. Segundo o STJ, voltou para a dosimetria de pena aqui. Premeditação, ou seja, articular minuciosamente o crime, né? Eu estou premeditando, eu estou meditando antes. A premeditação do crime evidencia maior culpabilidade do agente criminoso, primeira fase da dosimetria, autorizando a majoração da primeira fase. Verdadeiro ou falso? Verdadeiro. Se o crime foi premeditado, pessoal, houve uma premeditação, então revela a maior canalice lá do nosso réu. Então, nesse caso, como não existe previsão legal para premeditação, né? Fazer um crime premeditado. Como não existe previsão legal no código, se o crime for premeditado em lugar nenhum, o juiz pode levar em consideração isso lá nas circunstâncias judiciais, né? Ele pode aumentar a primeira fase da dosimetria de pena. Lembra que nessa primeira fase sobe de 1/8? Pela premeditação. E aí ele põe a maior culpabilidade do agente criminoso, né? Evidencia a maior reprovação do crime pela premeditação. Deixa eu voltar aqui com vocês. Opa, chegou mais gente aqui. O Ezequiel e a Fê, que eu não tinha visto, só estava aqui com as duas meninas aqui. A Carla também chegou. Maravilha. Meninos, então, corrigimos as questões. Dúvidas que vocês têm acerca das questões, podem passar para mim aqui, por favor, se ficou alguma dúvida de alguma questão. Vocês também responderam todo A? Eu achei que estava misturado, olha só como eu fui inocente. Lá no sistema, para quem chegou agora, a hora que eu fiz, coloquei a resposta verdadeira na A, né? Gabarito na A. Porém, estava escrito assim, misturar as questões? Mistura, ué. Mas aí eu não sei como ficou para vocês. Ficou tudo A? O que rolou aí? Mas eu achei que ficou fácil aí. Vocês tiveram dificuldade? Como que foi? Me contem. Galera, vocês estão aí? Ficou misturado, sim, professora. Ficou, Lu? Ah, então Ficou. Meu coração ficou mais aliviado. Porque a hora que eu olhei que estava tudo A, falei, meu Deus do céu. Tá muito... Eu tive um pouquinho de dificuldade se eu não me engano, na 14 e na 5. Mas eu não lembro qual a resposta que eu dei. Eu vou ter que dar uma olhada lá. Tá. Eu Deixa conferir. Eu ver. 14 a 5, Professor, não lembro. Oi, pode falar. na verdade, apenas a questão 19, que não foi a alternativa A. Só 19, Ezequiel? Tudo de boa, rapaz.
quando eu cheguei na questão 19, eu achei até um pouco estranho, mas aí, Ah, você como está tá dizendo que estava tudo A para você? pra mim tava tudo A, só a questão 19 que não tava. Aí quando eu cheguei na questão 19, eu já Ah. tava cansado, eram tudo A. Imagina eu aqui falando uma Marcelo, por uma. Ah, manda A, né? Gente, mas assim, é que a primeira vez que eu faço, aí eu falei, eu achei que ia misturar, né? Nossa, agora eu já tô esperta. Se tiver mais questões, for fazer mais questões desse jeito, eu vou misturar mais aqui. Entendi, aí quando eu legal. vi a minha nota lá, 9,5, é a única alternativa assim que eu não corrigi no código, É, vocês para fizeram com 19. consulta e tudo, né? Exatamente a 19. Ah, não, Eu falei, mas nossa, eu cacete da imagino que tá, eu professora. imagino que tá pesado para vocês aí. Pessoal, o que eu preparei para a aula de hoje foi isso: corrigir as questões. Não vou entrar em matéria nova hoje, só corrigir as questões. Então, eu quero saber de vocês se tem alguma questão que vocês querem que eu repasse para vocês agora, porque ficou alguma coisa sem entender. Lu, qual que é mesmo as questões que você quer que eu repasse, que eu não lembro? A 14 e a 5, por A SICA favor. 14. Tá, deixa eu voltar lá então. Obrigada. Aí vocês vão. Aí, gente, vão vendo qual questão que vocês querem que eu repasse, aí eu comento com vocês. Deixa eu voltar lá. Esse meu computador tá uma tartaruguinha. 14. Aqui. Olha só, Lu. Aqui você precisa estudar, para você responder as perguntas de concurso de crimes, você precisa estudar esses artigos 69, 70 e 71 do Código, que ele vai falar sobre concurso de crimes. Deixa eu fazer uma explicação rápida para você aqui, para você saber diferenciar. É simples. Concurso de crime significa mais de um crime. Mais de um crime aconteceu com o mesmo agente culpável. A mesma pessoa praticou mais de um crime. Como que vai ser a punição? E aí, leigamente falando, leigamente a gente pensando, a gente vai falar assim: opa, se a pessoa cometeu mais de um crime, então vamos somar as penas dessa pessoa para sempre, soma todas as penas. Mas não, o Código Penal vai trazer dois tipos de concurso de crimes em que as penas não vão ser somadas. A pessoa vai responder por um crime, mais uma fração dos outros crimes, por política criminal. É assim. Então, são três tipos de concurso de crime. Nós temos o concurso material, que ele está no artigo 69, e nele o agente tem mais de uma conduta, mais de um resultado, e as penas são somadas. Vou dar um exemplo para vocês. Quero matar 3 pessoas. Então, eu vou lá, ó, 3 condutas. Atirei em 1, pá. Atirei em 2, pá. Atirei em 3. 3 condutas, 3 resultados. Eu vou ser julgada e no final o juiz vai dosar a pena de cada um dos homicídios e vai somar. Esse aqui é o concurso material, somam-se as penas. No concurso formal de crimes, você vai ver que eu tive uma conduta só e mais de um resultado. Aí, nós vamos ter dois tipos dentro do concurso formal, dois critérios da soma ou fração da pena. Como que vai acontecer? Se com uma conduta só houve mais de um resultado, porém eu tive um resultado que eu queria e o restante eu não queria o resultado, nesse caso, como que vai funcionar a punição? O juiz vai condenar por todos os crimes, porém não vai somar. Ele vai aplicar a pena de um dos crimes e a fração dos demais crimes. Exemplo, eu quero matar o Ezequiel, então eu vou lá, atiro no Ezequiel, mas a bala transpassa o coração do Ezequiel. Ó, Ezequiel, quem manda ser o único homem aqui da turma? O tiro no coração, né? Eu ative bem no coração. Transpixou o coração do Ezequiel, pegou no braço de um aluno que estava atrás e na perna do outro aluno. Então eu tive 3 resultados com uma única conduta, Lu.
3 resultados com uma conduta, só que um era doloso, o resto foi culposo. Eu não queria o resultado dos outros 2. Então, como que vai ser a punição nesse caso? Eu vou responder pela pena de homicídio, mais uma fração em cima da pena de homicídio. Não vai somar as 3 penas. Então, para mim, isso vai ser bem melhor. Esse é o concurso formal próprio. No concurso formal impróprio, eu também tenho uma conduta, mas eu tenho mais de um resultado, porém, todos esses outros resultados eu queria praticar. Então, eu atirei no Ezequiel para matar o Ezequiel, só que eu queria matar a fileira inteira. Então, eu usei uma bazuca. Ezequiel, agora ferrou, né? E aí, pum, matou a fileira inteira. Veja, eu queria todos os resultados morte, eu queria todos. Só que eu fiz uma conduta só. Nesse caso, nós vamos chamar de concurso formal impróprio ou imperfeito, e aí as penas são somadas. Como eu queria a morte de todo mundo, não tem por que aplicar só uma fração, soma a morte de todo mundo. Não tem diferença de atirar 3 vezes e dar um tiro geral para matar todo mundo. Somam-se. Então aqui eu não tenho benefício. E por fim, nós temos o crime continuado. Aqui é uma ficção do legislador para aplicar um benefício. Como que funciona o crime continuado? Se os crimes forem iguais, e eles acontecerem na mesma circunstância de tempo, local e maneira de execução, o legislador vai entender que o primeiro é continuação dos outros. Então, em vez de somar as penas, vai aplicar a pena do mais grave com uma fração em cima do mais grave. Imagina só que o nosso cliente cometeu durante 30 dias 30 furtos diferentes, né? Nas mesmas circunstâncias de tempo, aí a jurisprudência aponta o máximo de 30 dias. Local tem que ser na mesma rua, na mesma cidade, até em comarcas limítrofes, ou seja, Tapsirica, Imbu, Tabuão. Esses furtos aconteceram aqui nessa região. E a mesma maneira de execução. De todas as vezes no furto, ele foi lá, chegou perto de uma pessoa lá e rasgou a carteira, rasgou a bolsa e puxou a carteira. A maneira de execução sempre foi a mesma. Ou ele estava dentro dos ônibus fazendo esse tipo de coisa, né? Nesse caso, no crime continuado, não somam as penas dos 30 furtos. Por quê? O legislador vai entender que ficaria desproporcional. Se eu somasse 30 furtos, cada furto com 1 ano, ele ficaria com 30 anos de cadeia. Enquanto um latrocínio, ele poderia pegar menos. Se ele matasse a vítima, ele pegaria menos por um crime. Ficção jurídica, então, no crime continuado, ele vai compreender que um crime é continuação dos outros. Não somo a pena, eu vou aplicar uma fração. Essa tal de fração vai depender de qual tipo de concurso de crime que nós estamos falando. Porque, por exemplo, no crime continuado, a fração ela vai de 1/3, ela vai de 1/6 até 2/3. Mas se envolver violência ou grave ameaça contra a pessoa, ela vai de 1/6 até o triplo. Então, a fração você tem que ficar atenta a qual tipo de concurso de crime que é. Então, nós temos o concurso formal, concurso material e o crime continuado. E aí a 14 está perguntando assim: com relação ao concurso de crimes, assinale a correta. Aí eu coloquei aqui, ó, a letra da lei. Isso aqui no concurso formal, se você for lá no artigo 70, tá igualzinho. No concurso formal de crimes, aplica o agente a pena mais grave das penas cabíveis, ou, se iguais, somente uma delas, mas aumentada em qualquer caso de 1/6 até a metade. As penas de multa são aplicadas distinta e integralmente. Vamos pensar aqui num exemplo, ó. Eu matei o Ezequiel, e eu peguei 12 anos. 12 anos. Peguei 12 anos, peguei 6 anos, vai, pelo amor de Deus, Ezequiel. Mas, que isso? Mas, como eu era ré primária, né, a pena vai de 6 a 20,
homicídio simples, mais 1 ano da lesão corporal, que eu atirei nele, me machucou mais 2 pessoas, e mais 1 ano pela outra lesão corporal. Então, em vez dessas penas serem somadas, como é concurso de crimes, concurso formal, eu vou aplicar a mais grave, e em cima dessa mais grave, eu vou aplicar uma fração, ó, que vai de 1/6 até a metade. Então, se fosse somar, eu ficaria com 6, 7, 8 anos. Como eu não vou somar, 1/6 de 6, ó, 6 mais 1/6. Cadê o 1/6 de 6 é 1, né? Mais 1/6 de 6, que é 1, vai dar 7 anos. Veja como é um benefício aqui essa tal da exasperação. Lembrando que se dessa minha conta a exasperação ficar pior para o réu do que a soma, eu vou aplicar a soma. Esse é o concurso formal benéfico que a gente aprendeu na aula de concurso de crimes. É a 14, beleza com a 14, ô Luciana? Sim, professora, obrigada. Falei igual deputado. E a 5, né, que você quer? Deixa eu ir lá para cima. Isso. Gente, isso é engraçado, eu fico balançando o pé enquanto eu dou aula para vocês e a minha gatinha acha que é porque eu tô afrontando ela. Aí ela vem, quando eu vejo, ela já tá aqui, ó, cravado o dente. Da aula em casa tem essas, né? 5. A 5 a gente tá falando... Aí, peraí. Na 5 a gente tá falando de dosimetria de pena. Você tem que assistir a aula de dosimetria de pena aqui. Aqui ele está falando das 3 fases da dosimetria de pena. O que isso significa? Quando que o legislador, ele escolheu um critério de 3 fases para o juiz tirar a pena que está lá no código e aplicar no caso concreto. Para isso, o legislador colocou os critérios mínimos e máximos para cada tipo de crime, né? Por exemplo, crime de furto, a pena vai de 1 a 4 anos. Você já se perguntou como que o juiz aplica essa pena para uma pessoa? Será que vai ser pelos belos olhos verdes? Não, tem um critério para o juiz aplicar. E esse critério que a gente chama de critério trifásico de dosimetria de pena. O juiz inicia o critério trifásico pelo mínimo, pena mínima de 1 a 4 anos, e ele vai, a partir desse critério, analisar, em primeiro lugar, as circunstâncias judiciais que estão lá no artigo 59. Aí ele pode ir do mínimo, da pena mínima de 1/4, de 1 ano, até a máxima de 4 anos, nessa primeira fase da dosimetria. Na segunda fase da dosimetria, ele vai analisar as circunstâncias agravantes e atenuantes que estão lá no artigo 63, 63, 64, 65 e 66 do Código Penal. Lá vão estar escritas quais são as circunstâncias agravantes e atenuantes. E na terceira fase de dosimetria, o juiz vai analisar quais são as causas de aumento e diminuição de pena. E foi isso que coloquei aqui, que eu coloquei para vocês aqui na alternativa A. A pena deve ser aplicada em 3 fases. No primeiro momento, é fixada a pena base com observância nas circunstâncias judiciais. Na segunda fase, observa-se as agravantes e atenuantes. E agravantes e atenuantes. E na terceira fase, o juiz observa as qualificadoras, causas de aumento e diminuição de pena. Peraí. O juiz observa as qualificadoras, causas de aumento e diminuição de pena previstas na parte especial do Código Penal. Essa daqui é a definição do critério trifásico. Está lá no artigo 68 do Código Penal. 68 do Código Penal. E essa daqui é a assertiva. O que você não entendeu aqui, Luciano? O que você acha que está errado?
Ou é porque você não Não, viu essa matéria? eu acho que eu não tinha visto ainda essa matéria. Eu vi depois que eu respondi o questionário. Eu não me Entendi. lembro, mas eu acho que eu até respondi certo. Então você Eu tô na precisa lembrança que eu respondi certo, mas eu acho que eu preciso ver sua aula. estudar, ó. A gente já teve Sim. aqui, ó, na nossa aula de penal, aqui de execução da pena, a gente já teve aula de quais são os regimes de cumprimento de pena, quando que acontece a progressão de regime, aí a gente viu a alteração do pacote anticrime. Depois nós estudamos a dosimetria de pena, nós iniciamos a dosimetria de pena. Depois nós aprendemos qual é a pena restritiva de direitos, como que faz para converter a privativa de liberdade para restritiva de direitos, estudando pena de multa, suspensão condicional da pena, estudamos concurso de crimes, e agora a última aula que a gente teve foi livramento condicional. Então, livramento condicional eu não pedi aqui, é porque foi anterior, né? Então, nós temos todos esses temas aí que são temas importantíssimos, Lu, para sua prova da OAB. E foi o que eu combinei com vocês desse primeiro dia de aula, que eu ia passar só o que fosse importante para a prova da OAB para vocês aqui na nossa sala de penal. Legal? Sim. Então, Obrigada, estuda professora. aí as dúvidas que você tiver, você pode me trazer nas próximas aulas, quando você quiser. Mais alguma Tá. dúvida, pessoal? G, Fernanda, Ezequiel, Carla. Então, não tendo mais dúvida, pessoal, eu vou encerrar e na próxima aula nós vamos estudar efeitos da condenação criminal. Já deixo a indicação para vocês lerem os efeitos da condenação, que está lá a partir do artigo 90 lá do Código Penal. Deixa eu ver se é o 90 mesmo. Eu estou aqui. Tá bastante matéria, né? A vantagem, vou te pegar uma vantagem de ter aula online, é o acúmulo de matérias que eu posso colocar para vocês, né? A partir do artigo 91 do Código Penal, são os efeitos da condenação, que eu já preparei na aula que vem, eu vou trazer para vocês aqui na nossa aula pós-feriado. Essa semana aqui, nossas aulas, eu vou deixar para corrigir, tirar dúvida para vocês, que já seria uma revisão do bimestre que passou, porque a partir de semana que vem a gente inaugura um novo bimestre e espero que a gente termine o bimestre na sala de aula. Legal, pessoal? Então, não tendo dúvida, se tiver, dá um grito aí. Eu encerro aqui deixando um beijo para vocês. Verifiquem se a nota de vocês está lá, se consta lançado direitinho. Se não constar, me avisem ou peçam para a Giane me avisar, por favor, então. Uma ótima semana para vocês. Fiquem todos em paz. Muita saúde para vocês e para a família de vocês. Beijo. Obrigada, professora. Para a Obrigada, senhora Lu. também. Obrigada, Beijo. meu amor. Tudo de bom. Tchau, beijo.